E os jogadores do Santos seguem despertando interesse de outros clubes brasileiros e também até da Europa. Vamos falar então nesse vídeo sobre a situação de Jair, zagueiro do Sub-20, que desperta interesse do Bragantino, e também John, que o Flamengo está de olho. Então fica até o final deste vídeo para você não perder nenhuma informação e te convido para você se inscrever neste canal para você sempre receber os conteúdos que a gente posta aqui. E antes da gente começar a falar sobre Jair e John, quero saber a sua opinião aqui nos comentários se você venderia um desses dois jogadores ou não. Vamos começar pelo Jair, matéria da UOL que diz o seguinte: o Red Bull Bragantino está de olho no zagueiro Jair, revelação das categorias de base do Santos. Ele tem 17 anos, é titular do Sub-20 e vive a expectativa de promoção ao elenco profissional do Peixe. Clubes da Europa também fizeram sondagens recentes. O UOL apurou que o Bragantino se impressionou com o desempenho de Jair desde a Copinha e estuda uma proposta em breve. O clube está de olho na multa rescisória para o futebol brasileiro. O valor é mantido em sigilo, mas é considerado acessível. Antes de renovar o contrato até 2025, Jair recebeu proposta da Itália e decidiu ficar em busca do sonho de ser profissional no Santos. A multa rescisória para o exterior é alta, 70 milhões de euros, cerca de 350 milhões de reais aqui na nossa cotação, né? E assim, não sabemos qual que é o valor dessa multa para clubes brasileiros. Eu não entendo essa distância gigantesca para clube brasileiro e para clube da Europa, para clube de fora. Assim, para mim, no meu mundo, teria que ser a mesma multa. O Barcelona quer, é essa multa. O Bragantino quer, é essa multa. Né? Porque aí acontece isso, você coloca uma multa estratosférica para clubes da Europa e aí vem um clube brasileiro e compra o jogador, ele se desenvolve e aí o clube que comprou de você consegue vender por muito mais depois. Eu não sou favorável em vender jogadores que são considerados promessas, e o Jair é considerado uma promessa do Santos, para clube brasileiro. Você pode concordar comigo, você pode discordar, mas é essa a forma que eu penso. Não venderia o Jair. Se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar o Jair jogando, assista um jogo da equipe Sub-20. Inclusive hoje, sexta-feira, às 20 horas, né, tem Corinthians e Santos. Provavelmente ele vai ser titular. E aí você veja Jair jogando. Eu acredito que é um jogador que tem bastante potencial e não venderia agora, tá certo? Agora vamos falar dele, John. O John, que outros clubes brasileiros, né, já demonstraram interesse, Botafogo e São Paulo. Quem fez a proposta foi o São Paulo, fez uma proposta de 4 milhões, bizarro, valor super baixo, e depois aumentou um pouco para 6 milhões, continuou ridículo esse valor de 6 milhões para o John. O John, para mim, é um goleiro que se o Flamengo, Botafogo, São Paulo, qualquer clube pegar o John, é goleiro para ser titular por vários anos. É um bom goleiro, ele só não é titular do time do Santos porque o João Paulo é o João Paulo, só por conta disso, só por conta disso. E aí, qual que é a situação? Ele tem contrato com o Santos até 2024. O Santos prometeu, a figura do Santos, né, representado pelo presidente Andrés Rueda, que caso apareça uma boa proposta agora entre dezembro e janeiro, boa proposta que atenda às necessidades, né, das duas partes, ele seria vendido. E aí, a coluna do Fla trouxe aqui a informação de que o John, ele está sendo cobiçado pelo Flamengo, pelo menos está ali na, como que eu posso dizer, na lista, né, de possíveis reforços para a próxima temporada. Deixa eu até ler aqui para vocês a matéria que diz o seguinte: goleiro do Santos entra no radar do Flamengo, né, matéria da coluna do Fla. A temporada de 2022 ainda não terminou, apesar do Flamengo ter conquistado a Copa do Brasil e a Libertadores. No entanto, a diretoria rubro-negra já começou a planejar o ano de 2023, com saídas e possíveis chegadas. Por conta da despedida de Diego Alves e Hugo Souza no término do Campeonato Brasileiro, os dirigentes dos mais queridos colocaram o goleiro John dos Santos no radar de contratações. É importante destacar que o Flamengo não iniciou conversas com o Santos para contratar o goleiro. O rubro-negro apenas colocou o nome de John na lista de possíveis nomes de contratação.
né? E aí repete falando de Diego Alves e também do Hugo Souza, que não ficam para o próximo ano. O Flamengo que tentou contratar o João Paulo, né? O João Paulo também não quis ir para o Flamengo, quis continuar no Santos. Vamos ver se chega uma proposta. E assim, o Santos tem que perceber, tem que sentir o mercado. O mercado está falando para o Santos. O John é um goleiro que está na lista de possíveis contratações de grandes clubes. De São Paulo, de Botafogo, de Flamengo. Tem clubes da Europa também, de Portugal, se não me engano, que também está interessado, está observando a situação do John, que tem contrato até 2024. Então o Santos tem que entender que tem que valorizar o jogador. Não é porque ele quer sair e não é porque o Santos está precisando de dinheiro que você vai vender por 2 canetas Bic. Não é assim que funciona, né? Então o Santos tem que se valorizar, até para você conseguir fazer uma boa venda, para que você também evite, né, de vender outros jogadores que podem ser importantes ao longo da temporada. Não estou falando que o John não é importante. O John é importante, mas se a gente analisar a questão de elenco do Santos, né? O Santos hoje tem o João Paulo e a gente sabe que goleiro dificilmente consegue sair da reserva e virar titular, né? O John era titular do Santos, ele só saiu porque ele se machucou e aí assumiu o João Paulo. O João Paulo começou a ter uma sequência incrível e aí ninguém tirou mais o João Paulo. Mas goleiro, a gente sabe que é mais complicado. O cara não é substituído ao longo do jogo, por exemplo, se não é por conta de uma lesão. Então, assim, o Santos entende esse desejo do John de conseguir para um clube que ele tenha mais espaço. Só imagina uma reviravolta se o João Paulo for vendido. Aí, se o João Paulo for vendido, aí o Santos não deve abrir mão do John, aí o John deve virar o goleiro titular do Santos mesmo. Mas a tendência é de uma saída do John. Vamos acompanhar para ver qual clube será. Porque eu acredito que sim, o Santos deve vender o John entre dezembro e janeiro de 2022/2023, tá certo? Quero saber a sua opinião em relação a Jair e John, a dupla JJ. Deixa aqui nos seus comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like que é super importante. Grande beijo para vocês, muito obrigada pela companhia de sempre e a gente se vê no próximo vídeo.